Cuidado com quem andas, segundo Crônicas, capítulo 19, versículos 1, 2 e 3. Diz assim a palavra do Senhor: Quando Josafá, rei de Judá, voltou em segurança ao seu palácio em Jerusalém, o vidente Jeú, filho de Anani, saiu ao seu encontro e lhe disse: será que você deveria ajudar os ímpios e amar aqueles que odeiam o Senhor? Por causa disso, a ira do Senhor está sobre você. Contudo, existe em você algo de bom, pois você livrou a terra dos postes de Azerá e buscou a terra de todo o coração. Meus irmãos, que palavra dura! Será que você devia ajudar ímpios e amar aqueles que odeiam ao Senhor? Isso aqui é uma representação dura, é uma repreensão dura, é uma palavra complicada, que está sendo dada para alguém que parece que o cara está no pecado mais absurdo do mundo, mas isso aqui está sendo falado por um dos melhores reis que Israel teve, no caso Judá, chamado Josafá. Se você ler a história do rei Josafá, segundo Crônicas, ali a partir do capítulo 17, você vai ver que Josafá foi um excelente rei. Se você ler o texto a partir do capítulo 17, ali a partir do versículo 3, você vai ver coisas a respeito de Josafá assim, ó: o Senhor estava com Josafá, ô bênção, o Senhor estava com Josafá, porque ele andou nos caminhos que o seu antepassado Davi tinha seguido, não consultou a Balaíns, mas buscou o Deus do seu pai, obedeceu aos seus mandamentos e não imitou as práticas de Israel, porque Israel já estava servindo a outros deuses. E aqui nós estamos falando do reino de Judá. Diz ainda, se você for lá para o versículo 5, fala assim a respeito de Josafá: o Senhor firmou o reino de Josafá, e todo Judá lhe trazia presentes, de maneira que teve grande riqueza e honra. Ele seguiu corajosamente os caminhos do Senhor, porque é preciso coragem para você seguir os caminhos do Senhor. Às vezes, gente covarde vai ficando pelo meio do caminho. E Josafá tinha essa coragem, ao ponto da Bíblia falar: seguiu corajosamente os caminhos do Senhor. Além disso, retirou de Judá os santuários locais e os postes de Azerá. E o rei Josafá tinha muita coragem mesmo, porque eu vou falar uma coisa para os irmãos: não existe seguir a Deus sem você ter coragem. Porque tem situações que a gente vive seguindo a Deus, que às vezes você cai no ridículo, você corre o risco de cair no ridículo, e muitas vezes nessa situação você tem que se posicionar e você tem que ser corajoso, porque vão apontar o dedo para você, vão rir de você, vão dizer que não dá certo, e uma série de coisas. Então o rei Josafá tinha muita coragem, uma coragem que vinha da confiança dele no Senhor. Certa vez, um grande exército, duas nações imensas, foram lutar contra ele, e vinha muitos guerreiros, muitos carros de guerra, muitos cavalos. O inimigo se uniu todo. Sabe quando junta todo mundo contra você? E ele, rei, e vindo aquele exército enorme contra ele, como ele não tinha o que fazer, olha a oração que Josafá faz. Por isso que eu falo que ele era corajoso, e a Bíblia fala que ele é corajoso. Olha a oração que Josafá faz diante do exército e diante dos líderes. Olha o que ele fala, ali em 2 Crônicas 20, versículo 12, um dos textos mais lindos no meu coração. Fala assim: ó nosso Deus, não irás tu julgá-los, pois não temos força para enfrentar esse exército imenso
que vem nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Falar para mim que uma oração dessa diante do exército e diante dos líderes de Israel não é uma oração corajosa? Ele chega diante do exército dele, que é menor, e fala: eu não sei o que fazer, Senhor. E esse exército que vem contra mim é muito maior do que o que eu tenho aqui. Então o Senhor precisa fazer alguma coisa, porque eu não tenho o que fazer. Meu irmão, parece uma coisa boba, mas nenhum comandante de exército fala uma coisa dessa diante do exército dele. O cara pode estar na minoria, ele vai falar assim: nós vamos vencer, nós vamos ganhar, Deus é conosco, vamos lá, que vai dar tudo certo. Está lá, né? O time desconhecido vai lutar contra o Flamengo. Você não vai ver o técnico falando: olha, não tem jeito, né? Senhor, não tem jeito, mas dá um jeito aqui para a gente, porque a gente... Você não vai ver o técnico falando uma coisa dessa. O cara vai falar: não, nós vamos para cima dele, nós vamos ganhar, nós vamos isso, aquilo. É geralmente assim, meu irmão. Diante das crises, Josafá levava o povo e os líderes a buscarem o Senhor. Você acha que quando ele fez uma oração dessa diante do povo, diante do exército, não tinha gente que riu dele? Vocês conhecendo como o ser humano é, você acha que não teve gente que deu uma cutucadinha e falou assim: o cara está variando da cabeça, vai levar a gente para a morte? Você acha que não teve isso? Experimenta fazer algo de fé na sua vida, se não vai ter gente que vai rir da sua cara. Experimenta falar: vai dar certo, porque o Senhor é comigo. Senhor, eu não sei o que fazer, mas vai dar certo. Uma vez me convidaram, eu não gosto de ficar contando história da minha vida não, mas isso aqui é importante eu falar. Uma vez me convidaram para ser diretor executivo da Associação Batista da região de Jundiaí. No domingo eu tinha orado: Senhor, eu terminei aqui o que tinha que fazer, agora o que o Senhor quer de mim? E aí na terça ou quarta-feira, o pastor Edson Arelli me liga: ô Márcio, você quer ser diretor executivo da associação? Eu topo. Então você sabe o que faz? Você já tem experiência? Não, eu não tenho experiência, eu não sei o que faz, mas eu topo porque... Mas você não vai nem orar? Não, eu já orei no domingo, o senhor está me ligando agora, é resposta da oração de domingo. E assumi como diretor executivo da associação, sem nunca, nem saber o que fazia. E o Senhor foi comigo, me abençoou e deu tudo certo. A gente precisa, às vezes, passar por situações na nossa vida que a gente olha e não tem jeito. Se você nunca passou por uma situação que você teve que falar: não teve jeito, não tem jeito, então você ainda não teve oportunidade de experimentar quem é o Deus que você serve. Porque a gente fica muito nesse negócio do Deus teórico. Ah, eu nasci no berço evangélico, eu nasci não sei o que. Não, meu querido. O Senhor é um Deus presente que faz muito mais do que pedimos ou pensamos. Esse é o Deus que eu confio, amém? A igreja aqui sabe o que eu passei agora final de ano. Mas em todo momento eu estava com paz no meu coração. Em todo momento, porque eu sei o Deus a que eu sirvo. E mesmo que eu morresse, eu estava em paz. Então presta atenção no que eu vou te falar. Quando você estiver diante de uma situação que é difícil, que você não sabe o que fazer, fale para o Senhor: eu não sei o que fazer. Admita isso diante das pessoas: eu não sei o que fazer. Senhor, o Senhor precisa me dar estratégia. Senhor, o Senhor precisa me fortalecer. Senhor, eu não tenho força, eu não tenho sabedoria, eu não tenho. Mas o Senhor é comigo. E o Senhor vai me abençoar de um jeito ou de outro, amém? Por isso o texto que nós lemos no início é uma repreensão. Por quê? Porque Josafá era um homem de fé, era um homem que não tinha vergonha.
seguia o Senhor corajosamente, mas ele tinha um problema: ele não escolhia muito bem com quem ele andava. Nossa, mas como é que pode uma pessoa que serve tanto ao Senhor, uma pessoa com tanta fé, não saber escolher quem anda com ele? Meu querido, nós somos assim. Ou você começa a admitir que você não sabe escolher quem anda com você e começa a pedir ao Senhor para botar gente de Deus na sua vida, ou então... Por isso que o texto que nós lemos no início é uma repreensão para Josafá, mas que também serve, meu irmão, para toda pessoa que ama o Senhor e que procura fazer a vontade do Senhor e que, por melhor coração e fé que tenha, pode ter problemas simplesmente por não escolher muito bem quem anda com você. Não escolher muito bem quem anda com você no namoro, não escolher muito bem quem anda com você no seu trabalho. Você é chefe de uma seção, põe qualquer pessoa para trabalhar com você. Talvez não escolher muito bem com quem anda como amizade, talvez não escolher, entenda uma coisa, pessoas que são ruins para andar com você. Você pode ter fé, você pode ter confiança em Deus, você pode ter um monte de coisa, mas você vai ter problema, que você não precisaria passar por isso aí. Josafá se meteu em muitas encrencas por conta de não escolher bem os companheiros dele. O capítulo 18, ali no versículo 1, ele começa assim, o capítulo 18, segundo Crônicas 18, Josafá tinha grande riqueza e honra. Oh, começou bem, né? Riqueza e honra o Senhor tinha dado para ele. E aliou-se a Acabe por laços de casamento. Provavelmente casou com alguma filha de Acabe, com alguém parente de Acabe, alguém da família de Acabe casou com alguém dele. Estava tudo indo bem. Aí o cara fica com a ilusão que, como está indo tudo bem, ele pode fazer tudo. Ele pode andar com qualquer pessoa, porque ele é inabalável. Quem era Acabe, meu irmão? Acabe era o pior rei que Israel teve. Se você ler a história de Acabe, você vai ver. O cara era sanguinolento, não servia o Senhor, mas o problema não é não servir o Senhor. O problema é que Acabe dizia que servia ao Senhor. Tinha 400 profetas de Baal, mas também, eu quero ouvir também do Senhor aí, por ele e tal. Nessa época, Israel estava dividida, 2 reinos, um ao norte, chamado Israel, outro ao sul, chamado Judá. Acabe era rei de Israel, Josafá era rei de Judá, e Josafá se uniu por casamento com a família de Acabe. Um servia a Deus, o outro servia a Baal. Podia dar certo uma coisa dessa, meu irmão? Pode dar certo uma coisa dessa? Um serve a um Deus, outro serve a outro. O que faz o servo de Deus se unir a alguém que não só não serve a Deus, como ainda é inimigo de Deus? Os profetas do Senhor tinham fugido todos de Israel e tinham ido para Judá, fugindo porque ele estava matando todo mundo. O que faz um servo de Deus se unir a alguém assim? Achar que aquela pessoa pode mudar? Achar que pode mudar a situação do reino dividido? Fica com dorzinha? A pessoa não quer saber de Deus. A pessoa não quer o Senhor. Estou falando de gente que não conhece a Deus. Eu estou falando de gente que conhece a Deus, porque Acabe conhecia o Senhor, dizia que servia o Senhor, mas na verdade ele servia a Baal. Olha o que a Bíblia diz a respeito disso, 2 Coríntios, capítulo 6, versículos 14 e 15, fala assim: não se ponham em julgo desigual com descrentes, pois o que eles têm em comum, a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão pode ter luz com trevas? Que harmonia há entre Cristo e Belial?
que há em comum entre crente e o descrente. Deixa eu falar algo para você, meu querido. Ninguém nesse mundo tem poder para mudar ninguém. Eu não mudo ninguém. Jean, você não muda ninguém. Pastor Cristiano, você não muda ninguém. Nicolas, você não muda ninguém. Marcão, você não muda ninguém. César, você não muda ninguém. Vanderlei, você não muda ninguém. Toco, você não muda ninguém. Nós não temos poder para mudar ninguém. A gente pode ser canal de Deus para mudança na vida de uma pessoa, se a pessoa se abrir para o Cristo. Mas uma pessoa que não quer saber, você nunca vai convencer ela. Porque se o Espírito Santo está bradando no coração dela e não convence, você acha que você vai convencer? Só que a gente é ingênuo, a gente é bobo. A gente muitas vezes estamos cheios de Deus, cheio dos dons do Senhor, cheio de fé, tendo experiências maravilhosas com Deus, e a gente acha que pode mudar alguém. E com isso a gente começa a andar com gente que vai nos atrapalhar, que vai nos prejudicar. A pessoa que busca a Deus pode ter a vida transformada, mas se a pessoa não quer Cristo, nem você, nem ninguém pode ajudar a mudar, abençoar, ninguém. Meu irmão, presta atenção, a pessoa pode estar no problema que for, a pessoa pode estar endemoniada, a pessoa pode estar possessa. Se eu perguntar para ela, você quer mudança na sua vida, você quer Cristo na sua vida, e ela falar que não, ela vai continuar carregada, pode ter uma legião, eu não oro, porque a palavra de Deus fala, que se você tira, e a casa fica vazia, vem piores, e o segundo estado é pior do que o primeiro. Então você orar por alguém que não quer Cristo, é você amaldiçoar a pessoa, porque o bicho sai, e quando vem tantos piores do que aquele. Então não adianta. Ou a gente começa a perceber que uma pessoa não conhece a Cristo, e você começa a falar de Cristo para ela, para começar a andar com ela, porque o Senhor falou que a gente tem que ser sal e luz. O sal, ele tem que ser recebido para ele salgar. A luz precisa ser recebida. Ok? Se acende um farol aqui em mim, eu faço assim com a mão e tapo, você pode jogar a luz que for, vou continuar aqui com a minha cara no escuro. E a gente confunde isso, porque a palavra fala que você tem que ser sal e luz, então eu tenho que andar com quem não presta, para poder salgar e iluminar. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu salgo o sal de Cristo. Se a pessoa não quer Cristo, eu não posso fazer nada. Se a pessoa não quer a luz de Cristo, eu não posso fazer nada, porque a luz que eu carrego em mim, é a luz de Cristo em mim. Meu querido, achar que nós podemos mudar alguém que não quer Cristo, ou é orgulho da nossa parte, ou é ingenuidade. Parece que Josafá achava que podia mudar Acabe, e aí, depois de se unir a Acabe, por laço de casamento, ele foi lá visitar Acabe. Vou andar junto com esse cara, vou fazer uma visita para ele, vou fazer as boas novas, vou fazer um café da tarde, vou fazer um jantar, vou fazer... O cara não quer Cristo, mas você insiste em fazer isso aí. Aí ele foi lá visitar Acabe. Segundo Crônicas, capítulo 18, conta essa história. Alguns anos depois dele ter se unido a Acabe, ele foi visitar Acabe em Samaria. Acabe abateu muitas ovelhas e bois para receber Josafá, e a comitiva dele insistiu que atacasse Ramote Gileade. Eu botei até destacado ali. O cara matou ovelha, matou boi, recebeu o cara com banquete, porque ele queria o quê? Queria usar Josafá, para Josafá atacar Ramote Gileade.
O cara foi de boa visitar Acabe, fazer a política da boa vizinhança. Acabe recebeu ele com um banquete, e no meio do banquete, insistiu que atacasse Ramote de Gileade. Mostra claramente o texto que Josafá não queria, mas foi envolvido. Porque a pessoa que vive na confusão, que vive na guerra, que vive, arranjando confusão com um, com o outro, cheio de picuinha, cheio de ódio, cheio de rancor, arranja briga com um, arranja briga com o outro, e você está no meio, uma hora você está envolvido na fofoca dele, uma hora você está envolvido na confusão dele, e sua vida cheia de fé, cheia de coragem, cheia de temor de Deus. Senhor, por que eu estou vivendo essa confusão na minha vida? Porque você está andando com gente que você não devia andar. Se tem uma coisa que o povo de Deus precisa aprender a fazer, é cortar. Quer Cristo? Vou andar com você. Não quer? O dia que você quiser me procura, porque hoje eu não posso fazer nada por você. Parece duro isso, né? Mas o objetivo é prático. Nossa, esse pastor aí é muito coração sem amor. Não, meu querido, eu estou tendo amor com vocês em avisá-los. Estou tendo amor com vocês. Josafá foi lá de boa fazer uma visita, e quando viu, estava sendo seduzido para que fosse com Acabe para a guerra. Eu fico imaginando Acabe falando assim: mas você é meu amigo ou não é? Mas nós somos parentes ou não somos? Você é meu parente ou não é? Somos amigos ou não? Você vai me deixar sozinho nessa? Você vai me deixar ir sozinho para essa guerra? E não é assim que esse povo fala com a gente? Você é meu amigo ou não é? Você vai me abandonar logo agora? Você vai me deixar na mão? Não é assim? É assim ou não é, meus queridos? Amém? E quando você vê, você está envolvido, enrolado. Andar com gente que não quer saber de Deus. E eu não estou falando aqui de gente, de novo, que não conhece o Senhor. Eu preciso me aproximar de pessoas que não conhecem o Senhor, para apresentar o Senhor para essas pessoas, salgar e iluminar a vida deles, até que Ele me fale: não quero saber disso. Ok, a gente respeita e a gente dá um passo atrás, até que tenha oportunidade de novo. O que eu estou dizendo é de você andar com gente com intimidade com você, que não teme ao Senhor. E aí tem um monte de irmão e irmã tolo, está com problema no casamento, aí fala para a amiga que não serve ao Senhor e que não teme ao Senhor: estou com problema no casamento, o que eu faço? O que você vai ouvir dela? Dá um pé nele, se livra, tem tanto homem por aí. E vice-versa. Vai você, homem, falar do seu problema de casamento porque todo mundo tem problema no casamento, ok? A gente vai vencendo, vence aqui, vence ali, vence lá, com a palavra de Deus, com o Espírito Santo na nossa vida. Mas aí você começa a andar com esse pessoal, começa a falar, sabe o que ele vai falar? Eu vou te levar num lugarzinho que vai ser muito especial, você vai ver, você vai sair de lá alegre. E o lugar que ele vai te levar é o lugar que vai te levar para o buraco. Tem jeito. Andar com gente que não quer saber de Deus é estar sujeito a armadilhas, armadilha na sociedade, armadilha na família, armadilha nos negócios, armadilha na amizade. O cara te envolve nas coisas, você nem sabe, seu nome está correndo, você não sabe nem por quê. Porque você se envolveu com quem você não devia. Josafá tinha boas intenções, ele temia o Senhor, talvez achasse que o seu temor abençoaria Acabe. Olha a resposta que Josafá dá para a insistência de Acabe para que ele fosse para a guerra com ele. Segundo Crônicas, capítulo 18, versículo 3, fala assim: Acabe, 3 e 4, Acabe, rei de Israel, perguntou a Josafá, rei de Judá: irás comigo lutar contra Ramote de Gileade? Josafá respondeu: sou como tu,
e o meu povo é como o teu, estaremos contigo na guerra. Peço-te que primeiro busques o conselho do Senhor. Olha o temor de Josafá, e olha o objetivo que Acabe estava tendo com ele. Olha, eu vou, mas vamos buscar o Senhor. Sabe o que Acabe fez? Reuniu 400 profetas, comprados, bancados por ele, que só falavam o que ele queria ouvir, e eles ficaram profetizando, falando assim: nossa, pode ir que o Senhor vai entregar Ramote de Gileade nas suas mãos, pode ir que vai dar tudo certo, pode ir que vocês vão vencer, pode ir. Irmãos, muitas pessoas buscam a Deus enquanto ouvem o que querem ouvir. Cheio de igreja aí, ó, que você vai lá, eis que estou contigo, meu servo. Você está fazendo um monte de coisa errada, como que Deus está contigo? Você fala mal dos outros, você é rancoroso, você não sei o que, o Senhor é contigo. Para com isso, cai na real, para de querer ouvir o que você quer, e comece a ouvir a palavra do Senhor. Se tem uma coisa, o Senhor Jesus falou assim: as minhas ovelhas me ouvem. Não é ouve o que elas querem. É difícil, meu irmão, está cada vez mais difícil pregar o evangelho de verdade. Cada vez mais difícil. Porque o evangelho é conserto. Mas tem um evangelho sendo pregado aí que é para te acomodar no seu pecado. O que é mais gostoso? Fala para mim. Te acomodar no teu pecado ou te consertar? Vocês entenderam? O negócio é complicado. Acabe tinha tinha 400 profetas falando o que ele queria ouvir. O homem não ia se encher de coragem para atacar? Gente, 400 profetas, não é possível que estão os 400 errados. Não é possível. Né? Com certeza está certo. O pai que ama corrige o filho. Se você não é confrontado pela palavra nunca na sua vida, provavelmente você não está ouvindo a palavra de Deus. Pessoas que não temem a Deus só ouvem o que eles querem ouvir. Tenta corrigir um crente com a palavra de Deus, um descrente com a palavra de Deus, veja o resultado. Tenta corrigir um crente com a palavra de Deus, veja o resultado. E o que você pode fazer para alguém que não quer ouvir nem a palavra de Deus? Você acha que ele vai te ouvir? Acabe se cercou de 400 profetas que diziam o que ele queria ouvir. Segundo Crônicas, capítulo 18, versículo 5, fala assim: então o rei de Israel reuniu 400 profetas e lhes perguntou: devemos ir à guerra contra Ramote de Gileade ou não? Eles responderam: sim, pois Deus a entregará nas suas mãos, nas mãos do rei. Eu não quero ouvir um negócio desse. Eu não quero ouvir que tudo que eu botar a mão vai virar ouro. Eu não quero ouvir que apesar da minha ignorância, da minha grossura, minha família vai ser abençoada. Eu não quero ouvir que apesar de eu gastar tudo que eu tenho e tudo que eu não tenho, eu não quero, eu não quero ouvir que tudo que eu tenho e tudo que eu não tenho, que eu gastei no final de ano, vai dar tudo certo, eu vou pagar todas as contas, porque o Senhor é contigo, Ele vai te prosperar. O Senhor não foi contigo na hora que você passou o cartão, né? Saiu gastando tudo que tinha e o que não tinha. Mas agora que você está endividado, o Senhor vai ser contigo. Vocês entenderam? O que é mais fácil ouvir? Ouvir que eu gastei tudo que eu tinha, o que não tinha, e que agora o Senhor vai me ajudar. É óbvio. Isso aqui, meu querido, estava acontecendo com Acabe, mas é a realidade de muitas pessoas que se cercam de profetas e de um evangelho que só as conforta para continuarem a viverem no pecado. Aliás, isso já está profetizado lá em Timóteo, 2 Timóteo capítulo
4, versículo 3 fala assim: pois chegará o tempo em que não suportarão a sã doutrina, ao contrário, segundo os seus próprios desejos, juntarão para si mesmos mestres que lhes digam, vamos ler essa última parte juntos? Que lhes digam o quê? Isso é antigo. Querer ouvir só aquilo que te adula. Tem gente que ama puxar saco, que ele só te elogia, ele só bota você para cima, você sabe que o cara está forçando a barra, mas é gostoso ouvir, deixa ele falar. Aí você vê o cara distorcendo a Bíblia para adaptá-la para o que quer viver e acha que você vai mudar o cara. Não vai, meu irmão. O cara vive no erro e usa a Bíblia falando assim: não, mas porque Deus é amor. Distorce tudo. As pessoas que eu mais vejo falando do temor do Senhor, falando que confiam em Deus, falando que Deus é com Ele, são as pessoas que estão no fundo do poço do pecado. E eles amam falar que Deus está com eles. E eu fico olhando assim. Assim era Josafá, achava que podia fazer algo por Acabe. Talvez Acabe dissesse para ele que servia ao Senhor. Lembre-se que ele tinha 400 profetas que profetizavam em nome do Senhor. Josafá sabia que eles não profetizavam em nome do Senhor. E mesmo diante daquela cena toda, Josafá fala assim, ó, 2 Crônicas 18, versículos 5 e 6. Então, o rei de Israel reuniu 400 profetas e lhes perguntou: devemos ir contra Ramote e Gileade ou não? Eles responderam: sim, pois Deus a entregará nas mãos do rei. Josafá, porém, perguntou: não existe aqui mais nenhum profeta do Senhor a quem podamos consultar? Por quê? Porque ele estava vendo que os 400 profetas não eram do Senhor, porque eles só diziam o que o rei queria. Crente de verdade é assim. Quando a palavra adula demais, eu falo: isso aí não vem da parte de Deus, não. Porque o Senhor quer o nosso bem. O Senhor é um Pai que quer o nosso bem, e Ele aconselha, e Ele adverte, e Ele corrige. E estes que se dizem tementes a Deus, mas que negam ao Senhor com suas ações, eles são os piores. Não tem mudança para gente assim, queridos. Gente religiosa, gente que se concentra em ter a aparência de piedade, mas no fundo são como sepulcros caiados. Gente assim não muda, gente assim não tem como a gente andar junto. Você precisa parar de ser ingênuo na sua vida. A palavra fala assim, 1 Coríntios capítulo 5, versículo 11, para que não digam que sou eu que estou falando. Mas agora escreva a vocês, que não devem se associar a ninguém, que, afirmando ser irmão, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Com tal pessoa, vocês nem sequer devem comer. Principalmente se ele falar que é irmão e pratica todas essas coisas. Ah, mas ele é da igreja. Mas peraí, meu querido, é alcoólatra, idólatra, caluniador, avarento, ladrão? A palavra de Deus fala que as más companhias corrompem os bons costumes. Começa a andar com um alcoólatra, porque ele é da igreja, você vai se tornar um alcoólatra. Começa a andar com um ladrão, porque ele frequenta uma igreja, e você vai se tornar um ladrão junto. Começa a andar com idólatra, e você vai ver que você vai se tornar um idólatra. Começa a andar com caluniador, fofoqueiro, gente que fica falando da vida dos outros, você vai começar a ficar igualzinho a ele, porque contamina, não tem jeito, porque a própria palavra diz que as más companhias
corrompem os bons costumes. Mas tem gente que se acha muito bom demais, tem cristão se achando tão santo, que é capaz de santificar todo mundo. Meu querido, você não é capaz de santificar ninguém, cuidado com quem você anda. O cara cola com toda pessoa ruim. Às vezes eu estou aqui com um pastor, aí eu vejo que tem uma pessoa ali que está cheia de defeito, está cheia de problema, está na libertação ainda. O cara cola nele. Daqui a pouco eu olho, está igualzinho. E se o pastor fala alguma coisa, pastor, o que é isso, pastor? Meu querido, observa. Veja bem com quem você anda. O cara fala mal dos outros. Quando você vê, está lá o irmão junto. O cara engana, é hipócrita. Quando você vê, está lá o irmão junto. O cara é pessimista. Quando você vê, está o irmão junto. O cara tem a capacidade de estar no trabalho. Aquele cara mais resmungão, que fala mais mal da empresa, que fala mais mal do chefe, que fala mal. Você é amigo dele, vai almoçar com ele, anda com ele. Você acha que o teu chefe está achando que você é o quê? Quando faz isso? Você cola nele. E você pode até não fazer as mesmas coisas que ele faz, mas a tua fama está correndo, viu? Na hora de uma promoção, por que eu não sou promovido? Porque você só anda no meio de um murmurador. Você só anda lá com o povo do piquete lá, que vai fazer greve. Entendeu? Tem jeito. O cara é impuro, o cara faz fofoca, o cara faz tudo na maldade. Quando você vê, o crente está lá junto. Porque o cara é mau, porque o cara é ingênuo, é por isso. Porque o cara é burro de andar com gente assim. Desculpa, meu irmão, mas é para vocês entenderem. Até quando você vai ser Josafá, servo de Deus, fiel, tem fé, mas não sabe andar com gente boa do seu lado, não sabe escolher gente para andar, gente que te traz fé, gente que quando você está no buraco, fala assim, não, nós vamos orar e vai dar certo, um companheiro de oração, um companheiro que ora. Pastor Elias me ligou essa semana, oramos juntos, gente que ora por você, gente que sabe o que você vive, gente que vai te receber na casa dela, e vocês vão comer uma pizza, vão comer um hambúrguer, vão comer alguma coisa, e vocês só vão dar risada, sem ter que falar de nada de ninguém, sabe? Gente que quando você está com a fé assim, ele não fala assim para você, olha, mas isso mesmo, né? Também nossa igreja também é tão fraquinha, né? Vamos lá fazer uma campanha em tal lugar? O Vanderlei fica dando risada. Meu querido, é isso. Você tem tido sabedoria para escolher com quem você anda? O seu ano de 2024 pode ser muito diferente, a depender de quem você anda. Por isso que eu falo, vai num PGM, começa a andar com gente de fé, começa a andar com gente, sabe, que tem um coração em Deus, que tem todos os defeitos. Quem tem Deus não é que não tem defeito, não tem defeito, mas ela está buscando o Senhor, ela está buscando a presença de Deus. Você tem permitido viver na sua jornada com gente que presta ou gente que não presta? Com quem você está indo? Quem está levando quem? É você que leva os outros ou os outros que te levam? Até quando você vai permitir viver em armadilhas preparadas por quem você permite participar da sua vida? Até quando você vai ficar se lamentando por situações que você não tem nada a ver com a história, mas que você fica comprando briga dos outros e vivendo na confusão, meu irmão? Com quem você tem andado? Com gente que te edifica ou gente que te destrói? Ah, mas Deus protegeu Josafá.
protegeu Josafá. Tinha fé, só que fé não espanta gente ruim de andar com a gente. É a gente que tem que falar assim: com ele eu não ando, com ela eu não ando, com aquele ali eu quero andar, com aquela lá eu quero andar. Amém?